Queridos, nós estamos hoje, então, na segunda mensagem dentro dessa minissérie chamada Idolatria, não é? Eu vou resumir o tema aqui para que todos aqueles que não tiveram conosco semana passada possam pelo menos entender sobre o que nós estamos falando, ok? Então, semana passada, nós vimos que idolatria, não é? Se trata de colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar que pertence a Deus, não é? Nos nossos corações. Então, basicamente, é quando você pega algo que foi criado e torna aquilo ali essencial na tua vida, ao ponto que a tua vida depende daquilo, as suas atitudes, suas ações sempre está ligada àquilo. Não é? Então, nós lemos Ezequiel, que nos ensina algo muito importante, porque geralmente nós acreditamos que a idolatria, nós consideramos idólatras aquelas pessoas que nós vemos elas tendo atitudes externas, não é, a objetos físicos. Então, a pessoa que se prostra diante de uma imagem, a pessoa que acende uma vela para uma estátua, para uma escultura, não é, a pessoa que oferece oferendas. Então, nós olhamos para esses gestos públicos e nós falamos, essa pessoa é uma idólatra, essa pessoa tem ídolos na vida dela. Porém, Ezequiel nos mostra algo extremamente importante, porque não somente existe essa forma de idolatria, mas existe uma idolatria que ela é extremamente mais perigosa, porque ela se encontra num lugar onde ninguém vê. Onde ela se encontra? No nosso coração. Então nós vemos Ezequiel que Deus está acusando, denunciando ali os anciões, né, que estavam prestando culto a Deus, mas que dentro dos seus corações estavam adorando a outros ídolos. Então nós podemos facilmente, não é, externamente, aparentar estar adorando a Deus na igreja, mas nos nossos corações nós estamos prestando culto a ídolos, e nós somos idólatras dentro das igrejas. Não é? E essa então é a base com a qual nós iniciamos esta série e é o que nós estamos lidando desde semana passada. Né? Então, de novo, vou reforçar, assim como eu falei do dízimos e ofertas, aqueles que não estiveram aqui semana passada, não é? Eu quero incentivá-los a entrar no nosso canal do YouTube, assistir a mensagem, para que você fique por dentro de tudo. Né? E aproveite, óbvio, você já vai estar lá no vídeo, clica no botãozinho compartilhar e compartilhe com as pessoas que você crê que faz sentido ouvir aquela mensagem, as pessoas que o Espírito Santo tem tocado no teu coração. Às vezes nós falamos, eu tenho vergonha de evangelizar. Irmão, hoje o evangelismo, né, se dá de diversas formas. Uma delas é simplesmente você clicando no botão compartilhar e compartilhando a mensagem de Deus com seus contatos, não é? As pessoas compartilham tantas coisas conosco, não é? Até coisas ilegais dos nossos aplicativos, por que não compartilharmos a graça de Deus e aquilo que verdadeiramente é a única esperança para o ser humano? Mas, então, resumo aqui da ópera, a adoração a ídolos, ela acontece tanto externamente, que é a forma que nós costumamos falar, como também de forma sorrateira dentro dos nossos corações, onde é extremamente difícil de ver. Não é? Então, semana passada, nós vimos, não é, que alguém pode ser o idólatra dentro das igrejas, que alguém pode externamente aparentar estar adorando a Deus, mas no teu coração está sendo idólatra. E nós terminamos com a pergunta que qual é o Deus da sua vida verdadeiramente, né? O que é que você tem de fato adorado na sua vida? Então, essa foi a pergunta final, mas nós fizemos várias perguntas com o intuito de, durante a semana, os irmãos e as irmãs fazerem um exercício de reflexão para discernir os ídolos que têm tentado roubar o teu coração e, quem sabe, de fato, perceber pela graça do Espírito Santo que você tem adorado um falso Deus no lugar do Deus verdadeiro.
E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do resultado da idolatria na vida dessas pessoas, não é? O como que isso nos impacta e o como isso muda a forma como nós enxergamos o mundo à nossa volta. E a pergunta que eu vou iniciar essa manhã é simples. Por que as pessoas discordam sobre as coisas? Por que as pessoas discordam? Se você olhar aqui em sua volta, tecnicamente vocês todos estão vendo a mesma coisa, né? A mesma parede, a mesma porta, o mesmo púlpito, as mesmas caixas de som. Todo mundo aqui está vendo as mesmas coisas. Talvez você está num ângulo mais de lado, talvez você esteja mais de frente, enfim, mas você está vendo a mesma coisa que os outros estão vendo, do que a pessoa ao seu lado está vendo. Só que, incrivelmente, quando dois ou mais seres humanos olham para a mesma coisa, você tem opiniões diferentes sobre a mesma coisa, não é? Se você tiver 10 pessoas olhando para uma coisa, né, para a mesma coisa, talvez você vai ter 10 opiniões diferentes a respeito daquilo. Estranho, né? Porque é a mesma coisa, é a mesma cor, o mesmo formato. Todos estão tendo contato exatamente com a mesma coisa. Mas todos vão ter uma opinião acerca daquilo, que às vezes pode ser totalmente o oposto da pessoa que está ao lado. Ao ponto de você falar, como assim? Você está vendo o que eu estou vendo? Como é que você está achando isso? Não é? Como é que você está achando isso? Então, você pode hoje ter olhado para alguma pessoa aqui na igreja, reparado a roupa da pessoa e falando, nossa, que roupa horrível. Não é possível que essa moça pagou para usar isso. Alguém tem que avisar. Que coisa ridícula. Não é? Só que ao teu lado pode ter uma pessoa que está olhando para essa mesma moça e falar, que roupa maravilhosa. Meu Deus, eu tenho que perguntar onde ela comprou. Eu preciso ter. Nunca tinha pensado nessa combinação. Vou tirar uma foto para guardar, porque eu vou achar uma parecida. É o mesmo objeto. É uma roupa. Duas opiniões completamente opostas. Esses tempos atrás eu vi um tênis e eu fiquei apaixonado por aquele tênis. A cor, o formato, etc. E eu comecei a buscar onde eu poderia comprá-lo. E comprei. E eu fiquei, né, durante o período até chegar em casa, comentando com a Grazi, né? Nossa, comprei um tênis, eu achei ele muito bonito, e pá, tal, o tênis é assim, assado. Aí quando o tênis chegou, eu fui abrir, ela estava junto, então ela estava cheia de expectativa, né? Nossa, o tênis é maravilhoso, o tênis é lindo, tal. Eu tirei do tênis, você via nitidamente a cara dela de frustração, assim. Do tipo, cara, que coisa horrível, você pagou para isso, né? De birra agora, a maioria dos lugares que eu vou com o tênis com ela também. Mas você vê, não é? Nós somos casados, nós concordamos em muitas coisas, ao ponto que nós vivemos juntos, não é, mais de uma década. E, não é, a respeito de um tênis, nós discordamos completamente. Não é? Era um tênis que eu facilmente poderia ter comprado para ela, no tamanho dela, pensando que ela ia gostar muito. Mas ela achou feio. Então, veja, pessoas têm opiniões diferentes sobre a mesma coisa. Pessoas discordam da mesma coisa. Isso acontece mesmo em questões simples da vida, como um tênis, que eu falei, como uma roupa, até questões extremamente importantes para a vida e para a humanidade. Não é? Pessoas interpretam as coisas de formas diferentes. Por que isso acontece? Nós temos, claro, que diversas linhas de pensamento a respeito do porquê isso acontece, mas tem duas que são as mais comuns. Não é? A primeira forma mais comum, esse tipo de pensamento, as pessoas que seguem essa linha de pensamento,
vai dizer que o problema é que não existe uma verdade absoluta. Não existe verdade. Essa pessoa vai alegar que a verdade é relativa. Cada um pode ter a sua verdade. Então, se você entrar numa discussão com uma pessoa dessa, diante de um argumento, ela vai simplesmente falar: ó, essa é a minha verdade, é o que eu acredito. Você tem outra verdade. E, obviamente, ali acabou a conversa, né? Porque se não tem um ponto fixo, uma verdade absoluta, uma linha que divide o certo e o errado, não tem como discutir o que é certo e errado. Se é relativo, não tem certo, não tem errado. Cada pessoa cria o que é certo e o que é errado dentro da sua mente. E vive aquilo como se fosse verdade para ela. E o outro vive aquilo, não vive aquilo porque é uma mentira para ele. Não é? Então depende da consciência, depende da mente de cada pessoa. Tudo é relativo. Não existe verdades e nem mentiras. Tudo pode ser verdade, tudo pode ser mentira. Depende da pessoa. Não é? Essa é uma linha de pensamento. A segunda linha de pensamento mais comum vai dizer que o problema não está na realidade, porque existe sim verdades absolutas. Mas o problema se encontra em nós, como intérpretes dessa realidade. Não é? Então, o que está falando? Diferente da anterior. A anterior fala que não existe verdade. Essa aqui fala, sim, existe verdade. O problema está em nós. Porque dependendo de onde você nasceu, se você nasceu numa família milionária, uma família pobre, uma família, sei lá, classe média, dependendo do bairro que você nasceu, dos traumas que você passou na sua infância, do lugar que você estudou, se você não estudou, enfim. Pegando todo esse caldo que é a sua vida, e cada um tem, não é uma mistura única da vida, cada um vai ter uma capacidade de interpretar aquilo que está vendo e emitir uma opinião sobre aquilo. Não é? Então, uma pessoa mais estudada, ela vai conseguir emitir uma opinião a respeito daquilo. Uma pessoa que não estudou tanto, ela vai olhar a mesma coisa e vai falar algo talvez que nem faça sentido. Porque cada pessoa tem uma capacidade de interpretar a realidade na sua volta. Não é? Cada pessoa vai enxergar o mundo de acordo com a sua própria capacidade. Independente das duas formas de pensar, o resultado sempre é o mesmo, né? Cada um tem a sua verdade. Você não vai encontrar uma verdade que rege as coisas. Você pode ver isso hoje em tempo real nas redes sociais, né? A pessoa posta uma foto lá, aí vai nos comentários. Aí tem a pessoa que achou a foto linda, tem outra que achou a pessoa uma ostentadora, um absurdo, se sentiu oprimida em ver aquela foto. Vai ter o outro que sabe Deus da onde, ele conseguiu achar um argumento político a respeito da foto e começa a falar do governo. Não é? E você vai ter vários tipos de pensamento ali. Aí você vai olhar a foto, às vezes é uma pessoa feliz porque tirou a foto, comprou um carro. Não é? Um carro popular. Aí você fala, como que uma foto com um carro popular virou uma discussão, né? Moral, política, espiritual. Porque as pessoas criam as suas verdades e mentiras, não é? E cada um tem, não é? De acordo com essa visão, entre aspas, cada um tem a sua verdade, não é? E você vê em tempo real isso acontecendo hoje, não é? Mas como eu disse, tanto uma como o outro, o resultado é o mesmo, que é o quê? Todo mundo sempre está certo dentro da sua visão. A pessoa sempre está certa, porque dentro da visão dela, ou ela crê que a verdade é relativa e para ela aquilo é a verdade dela, ou dentro da capacidade de interpretação dela, interpretou que aquilo ali é verdade. Enfim, o resultado é o mesmo. A pessoa sempre está certa dentro da visão dela, mesmo quando existem opiniões bem diferentes a respeito do mesmo assunto. Não precisa falar muito, que isso cria um problema gigante, não é? Se você não tem uma linha moral que divide isso, ou seja, se você não tem leis de fato e regras,
nada é errado, nada é certo. Então, se eu quero por exemplo, esses dias atrás eu vi uma reportagem, né, toda essa questão de transgênero e tal, uma reportagem das pessoas que não se identificam como humanos, elas se identificam como animais. E aí, por exemplo, tem as pessoas que se identificam como um cachorro, então elas andam de coleira, vestida de cachorro, andam de quatro, o dono, a dona leva para passear numa coleira no shopping, a pessoa vai andando. Por que vocês estão fazendo essa cara? É a verdade. Para aquela pessoa é a verdade. É errado? Você vai argumentar que é errado? Se cada pessoa tem a sua verdade. Então vocês vão vendo onde isso vai chegando? Não é? Até que chega um ponto, por exemplo, se você pudesse conversar com Hitler, que foi o patrocinador e a causa, uma das maiores, se não a maior atrocidade que ocorreu sobre a face da Terra, talvez ele iria falar, não, nós estamos certos. Existe uma raça superior, nós devemos manter essa raça, e as outras têm que ser exterminadas. E a pessoa que usa essa linha de pensamento, o que ela poderia falar para o Hitler? Não, você está errado, isso é um absurdo. Essa é a sua verdade, a minha é que eu estou certo. Então você começa a ver a escala de problema que isso pode causar, pode não, tem causado na vida, não é? Tem causado na vida. E o lance é que se você tem filhos, eles estão aí na ensino médio, talvez até um pouquinho mais novos, e principalmente se ele está no ensino superior, principalmente se for dentro de uma faculdade federal, é justamente essas linhas de pensamentos que eles são apresentados, e é justamente esse tipo de pensamento que eles vão trazer na casa. Então vocês já estão bem habituados a isso que eu estou falando, porque vocês têm visto isso todos os dias. Não é? Então, só um pequeno parênteses, né? Eduquem seus filhos com a moral cristã, dê exemplo e discipule eles, porque se você não fizer isso, o professor dele vai fazer. Não é? Mas para nós o que importa é o que a Bíblia nos ensina. Isso aqui são as visões que o mundo tem ensinado para nós e para os nossos filhos. Mas o que a Bíblia fala a respeito de uma verdade única, do que é verdade, do que é mentira, como nós enxergamos o mundo à nossa volta. Né? A Bíblia traz para nós que ninguém tem a capacidade de ver o mundo como Deus vê. Ninguém tem a capacidade de enxergar os objetos da forma de fato que eles foram criados e o motivo para o qual foram criados. Deus vê o mundo e a criação de uma forma, e ninguém, não é, na face da terra consegue enxergar essa mesma realidade de forma plena, absoluta e total. Então o que a Bíblia fala para nós é: existe sim uma verdade absoluta. Existe sim uma clara diferença entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. Existe uma verdade absoluta. Porém, a mente do ser humano, após ser contaminada pelo pecado, ela se encontra escurecida, ao ponto de não conseguir enxergar com clareza essas verdades. Não é? Então, o pecado destruiu a nossa visão. O pecado afetou a forma que nós enxergamos a realidade, ao ponto de nós não conseguirmos enxergar as coisas como Deus enxerga. Por isso, né, algumas pessoas, alguns cristãos, eles vão falar que o pecado, ele afeta somente a nossa parte moral. Então a pessoa vai acreditar que o que o pecado impacta na nossa vida é simplesmente, entre aspas, simplesmente ou apenas, não permitir que nós venhamos fazer o bem e vai todo momento nos empurrar para fazer o mal. Dessa forma, o pecado, ele vai deturpar somente aquilo que nós fazemos. Somente as nossas ações. Tanto que tem pessoas que falam que eu sigo a moral cristã. Ou seja, as coisas que eu faço de acordo com a moral cristã. Mas esse é um pensamento bem limitado, não é? Por quê? Porque o cristianismo não se trata somente de uma ação que transforma as nossas ações, as nossas
gestos, a forma que nós reagimos externamente às coisas, né? O cristianismo, ele te transforma por inteiro. Por quê? Porque o pecado não afetou somente a sua moral, o pecado te afetou de forma integral. E obviamente que isso afeta a sua mente. A sua mente. Trocando em miúdos aqui, o pecado afeta a forma como você enxerga a realidade. Não é? Então, em última instância, o pecado é o motivo pelo qual seres humanos não conseguem viver em paz uns com os outros. O pecado é o motivo pelo qual o ser humano não consegue viver em harmonia. Eu quero deixar isso um pouco mais claro para que vocês possam entender e eu consiga seguir aqui, né? Por exemplo, se você olhar para o seu lado aí, para a parede que está perto de você, você está enxergando uma cor de parede, correto? Você está enxergando, se você está olhando aqui no púlpito, você está enxergando isso aqui que é um cinza, você está olhando para a parede ali, você está enxergando essa cor mais clara, né? Dependendo da luz que está batendo, ali para o lado da palha, enfim, não é? Agora, e se eu colocasse uma lente no seu olho colorida e você olhasse para a mesma parede? Você ia enxergar a mesma cor? Não. Se eu colocasse, por exemplo, uma lente azul no seu olho, você não enxergaria aqui cinza como você estava enxergando antes. Vai ter uma variação de cor. Se tiver uma lente no teu olho laranja, vermelha e assim por diante, você não vai conseguir enxergar mais aquilo daquela cor que realmente aquilo tem, né? Se você olhar para uma pessoa próxima de você, agora aí, e prestar atenção no rosto dessa pessoa, você vai enxergar detalhes, vai enxergar o formato do rosto dessa pessoa, se é um formato mais redondo, se é um formato mais que marca mais o queixo, um mais quadrado, você vai enxergar tipo, o tamanho dos olhos, o formato do nariz, dos lábios, enfim. Você vai ver todo, né, esse formato no rosto da pessoa. E se eu te desse agora uma lente no teu olho, se eu colocasse uma lente no teu olho que está trincada, toda trincada, e eu pedisse para você olhar novamente para o rosto dessa pessoa, você enxergaria o mesmo rosto? Talvez você não enxergaria nem identificaria que aquilo fosse um rosto, porque você vai enxergar partes desconexas, não é? Um olho de repente está lá e aqui tem uma boca e tem um negócio aqui que você nem sabe o que que é. Ou seja, a forma que você enxerga e interpreta aquela realidade não é mais a mesma. E onde eu quero chegar? O pecado é essa lente, não é? Que deturpa a forma como nós enxergamos as coisas da nossa realidade. Então era para você, na perfeição e na plenitude, enxergar essa parede cinza. Mas o pecado, ele é como se fosse uma lente na tua mente, que faz com que você não consiga enxergar isso aqui de fato como é. E você enxerga outra cor, outra coisa. Você olha para as pessoas e não enxerga de fato o formato dela e assim por diante. O pecado impede as pessoas de olharem para tudo que Deus criou e enxergar de fato a perfeição e o formato daquilo que Deus criou. E aí você pode estar se perguntando agora, mas Samuel, muito legal, mas o que tudo isso tem a ver com a idolatria, não é? E com tudo que nós conversamos semana passada? O que tem a ver é que idolatria é um pecado, correto? Dessa forma, os ídolos no coração dos homens se tornam essas lentes. E cada pessoa vai enxergar o mundo de acordo com o ídolo que tem no coração. Compreendeu? Dependendo daquilo que você adora, dependendo do que é o Senhor na sua vida, a tua visão de mundo vai ser alterada, não é? E você vai olhar e enxergar as coisas que aquele ídolo permite que você enxergue da forma que ele permite que você enxergue. Então, um idólatra, não é? É totalmente influenciado pelo que ela idolatra. O que ela idolatra dá a forma ao mundo que ela enxerga, a realidade que ela enxerga. Mateus 6, 22 diz assim:
Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o seu corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche da escuridão. E aí vem a parte central aqui para mim. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão? Como é profunda essa escuridão? O que esse versículo está nos ensinando aqui, né? A mente de vocês, né, quando vocês, eu estou falando aqui da humanidade, né? A mente de cada um de nós é tão afetada pelo pecado, né, pela idolatria, que os seus olhos olha para a escuridão, mas acredita que é luz. Que os seus olhos olham para a mentira e você enxerga a verdade. Em outras palavras, as pessoas estão totalmente perdidas, porque elas não conseguem enxergar a realidade de fato como ela é. E são incapazes de ver tudo aquilo que o ídolo não permite que ela veja. Ela vê o mundo de forma limitada e é um mundo irreal. Porque o ídolo formata a forma como ela enxerga a vida e tudo o que acontece na nossa realidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que idolatra sexualidade, sensualidade, pornografia, etc., a forma que ela vai enxergar outra pessoa é um pedaço de carne para ser usado com o propósito de ter prazer sexual. Não é? Então, qualquer mulher que passe na frente deste homem, ou qualquer homem que passe na frente dessa mulher, que o atraia, que suscita o seu desejo, o olhar dele ali não é sobre uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, que tem emoções, sentimentos, uma vida, uma filha de Deus, mas sim um olhar, não é, de um produto que serve para satisfazer o meu desejo sexual. Compreende? Então, o ídolo daquela pessoa determina a forma como ela enxerga. E assim para tudo, não é? Se a pessoa idolatra as riquezas, não é? O dinheiro, quando ela olha para as coisas ou para pessoas, ela vai enxergar ali simplesmente oportunidades para ganhar mais dinheiro. Então as pessoas são apenas, não é, um canal para ser usada ou usado para que ele conquiste mais riquezas. Não é? Então as pessoas são basicamente descartáveis. Não é? Então você pode fazer esse exercício com qualquer outra coisa. Você vai perceber que o mundo dessa pessoa sempre vai ser interpretado de acordo com o ídolo que está no coração dela. Né? Então, reforçando o que o versículo nos ensinou, esse tipo de pessoa, né, pessoas idólatras, e qualquer um de nós pode cair, é muito mais comum do que vocês imaginam, não é? Vai olhar para a luz, achando que é trevas, e vai caminhar para as trevas, acreditando que é a luz. Sério, né? Porque a pessoa jura que ela está correta. Se você conversar com ela, ela tem todos os motivos para justificar o porquê ela faz aquilo que ela faz. Por quê? Porque a visão dela está totalmente deturpada pelo pecado. Ela não consegue enxergar as coisas. A Bíblia aborda isso em diversos outros versículos, né? Por exemplo, você tem aqui Salmos 111:10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre. Para sempre. Então aqui está falando sobre temor e sabedoria, tá? Para ficar muito claro, né? O temor aqui, em diversos momentos da Bíblia, que fala sobre temer a Deus, não é um temor no sentido de medo, de fuga, não é? É um temor no sentido de reconhecer quem Deus é e colocá-lo no lugar devido em nossas vidas. Então, o temor, ele é uma adoração a Deus, tá? Então, quando você lê temor ao Senhor, você está lendo, não é, uma pessoa que reconhece quem Deus é, não é?
e dá a ele o lugar devido em seu coração, ou seja, adora esse Deus. E segundo aqui está falando da sabedoria, que claramente está falando aqui a respeito, né, da nossa mente. Né? Então você poderia ler esse versículo falando: adorar ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então a Bíblia está falando que a única forma de obtermos sabedoria, de termos bom senso, é quando nós estamos prostrados adorando ao Deus Criador de todas as coisas. Consequentemente, eu posso falar que aquele que não adora o Senhor é o contrário da sabedoria. Né? Então eu poderia falar que não adorar ao Senhor é o princípio da tolice, é o princípio da burrice. É uma pessoa que não tem bom senso. E quem são essas pessoas? É justamente essas pessoas que nós acabamos de ler. Pessoas que têm os olhos maus e enchem o corpo de escuridão. Porque a luz que há nelas é, na verdade, a escuridão. E como é profunda essa escuridão. Pessoas que, ao invés de olharem para Deus e reconhecê-lo como o Deus Criador de todas as coisas, não é? E adorá-lo, não têm condições de enxergar isso. E no lugar elas adoram todas as coisas que foram, todas as coisas que foram criadas por Deus. Elas trocaram um Deus Criador pela criação. E adoram uma criação. Não é? Agora, obviamente, quando estou falando aqui, né, sobre sabedoria, sobre ter bom senso, é óbvio que existe uma jornada na vida onde você vai crescendo e amadurecendo, né? Estou falando aqui sobre uma vida perfeita, não é sobre isso que o versículo está falando. O ponto aqui é, se nós não temos temor de Deus, ou se nós não adoramos a Deus, a nossa vida nunca vai ter a compreensão correta daquilo que nós estamos vivendo. A nossa vida nunca vai conseguir compreender com clareza a realidade que nós estamos vivendo. É isso que o versículo está falando para nós. Se nós não temos temor a Deus, se nós não adoramos somente ao Deus Criador, a tua mente estará nublada, fechada, os teus olhos estarão escurecidos, você simplesmente não sabe o que fazer, para onde ir, do que se trata tudo isso aqui. É simplesmente uma pessoa que está vagando pelo mundo, tentando encontrar propósitos, tentando encontrar sentido, tentando encontrar razões que justifiquem o porquê nós passamos o que nós passamos aqui, o porquê existe o sofrimento, o porquê da dor, o porquê da morte. Pessoas que passam a vida toda tentando buscar respostas, mas na verdade estão perdidas, porque elas não conseguem compreender o porquê, o sentido, o motivo de todas as coisas aqui. E elas passam a vida toda perdidas, tentando achar algo que possa de fato trazer calma e entendimento às suas almas, dar a paz. Então, basicamente, é a vida de um adolescente. Já viu um adolescente? Se você não viu, é porque se você não viu, você já foi, pelo menos. Mas todo mundo aqui já viu um adolescente, talvez tenha na sua casa. O que é a vida do adolescente? O adolescente está aqui nesse mundo, de repente ele percebe que ele está no mundo, ele começa a perceber as formas que tem no mundo, como as coisas acontecem, e ele começa a tentar a entender toda essa realidade. Não é? Ele começa a tentar compreender e encontrar um chão, uma base fixa que ele possa se apoiar e falar, pô, encontrei uma verdade, isso aqui eu posso acreditar. E ele fica tentando buscar verdades, não é? Aqui e ali, não é? Tentando encontrar sentido e lógica nas coisas. E no final das contas, o que ele tem? Ele tem vários pedaços da realidade na cabeça dele, mas ele não consegue juntar nenhum desses. Né? Então ele tem um quebra-cabeça na cabeça, e cada hora ele monta de um jeito. E a coisa vai piorando porque o adolescente ele vai para a escola, os amigos falam uma coisa, aí o professor fala outra, aí chega em casa, o pai fala, a mãe fala mais outra coisa. Então, em todo lugar que ele vai, alguém fala de uma verdade para ele, ao ponto que ele não sabe mais o que é verdade ou mentira. E ele começa a assumir linhas de pensamentos que, beleza, já que tem tanta gente falando tanta coisa, a verdade realmente deve ser relativa, cada um deve ter a sua.
não é? Ou cada um realmente tem uma capacidade de interpretar o mundo, e essa é a minha. Não é? Então, só piora, só piora. E muitas vezes a vida do adolescente, e muitos vivem essa adolescência pro resto da vida, ou pelo menos em alguns momentos, parece que a vida simplesmente está se arrastando. Não tem motivo, não tem sentido, não tem porquê ou razão de eu estar vivendo ou fazendo as coisas como eu faço, ou passando pelo que eu estou passando. Eu não consigo juntar e encontrar razão e sentido nisso, não é? Essa é a realidade das pessoas que estão adorando a ídolos. Não é? E não imagine que você tem somente um ídolo. Irmãos, você pode ir adorando ídolos, não é? E trocando seus ídolos, né? E dessa forma a vida ela vai perdendo propósito, ela vai perdendo sentido, um real significado. Por quê? Porque essas pessoas nunca encontraram a verdadeira sabedoria. Porque elas nunca adoraram ao Deus que criou todas as coisas. Se tem alguém que tem um manual de instrução desse mundo e sabe exatamente como funciona tudo, obviamente, é quem criou todas as coisas. Né? Se quebra algo na tua casa, você leva por quê? Para um técnico. Por quê? Porque ele sabe, ele conhece cada peça, cada parafuso. Então, se você tem um problema na tua vida, obviamente o ser humano teria que entender, eu preciso levar para quem me criou. Porque quem me criou vai saber exatamente qual que é o problema que eu estou passando e o porquê eu estou passando por isso. Não é? Então, quando nós adoramos a Deus e Ele ocupa o lugar central no nosso coração, em outras palavras, o que eu estou falando, nós conseguimos enxergar a realidade como ela é. A vida ganha sentido, a vida ganha propósito, nós encontramos esperança, nós entendemos o motivo da dor e sofrimento aqui, as coisas não estão mais soltas dentro da nossa mente, nós conseguimos finalmente juntar todas essas peças e montar o quebra-cabeça, nós conseguimos finalmente enxergar a verdadeira imagem desse quebra-cabeça. Nós começamos a entender e ter paz no coração, porque nós sabemos que tudo que está acontecendo neste mundo e na nossa vida não são eventos aleatórios, não são dados ao ar, não é sorte ou azar, mas sim um Deus que tem todo o controle nas suas mãos e tem um plano. Esse plano foi explicado para nós e esse plano está sendo seguido na humanidade. E dessa forma, então, você tem uma verdadeira compreensão a respeito da vida, uma verdadeira compreensão a respeito da realidade que você enxerga no mundo. As coisas se encaixam, você está entendendo? Não estou falando que as coisas viram perfeitas, porque no mundo do pecado nada é perfeito. Mas, de fato, você consegue enxergar as peças, montá-las corretamente, e agora você consegue ter vislumbres daquilo que é verdadeiramente real. Uma vez, eu não me lembro qual livro eu estava lendo, eu não vou lembrar o autor, mas ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, milagres, quando nós vemos um milagre acontecendo, nós ficamos, eufóricos. Nossa, um milagre, que coisa incrível. Né? O milagre que nós vemos é o normal, não é? Era o normal numa vida com Deus sem pecado. Então, quando você vê um milagre, quando você vê Deus agindo, é como se abrissem as janelas do céu, ou seja, da verdadeira realidade, e você consegue vislumbrar um pouco do que é a perfeição, né? Um pouco daquilo que nos espera. Então, adorar a Deus é de fato isso, é como se abrisse a janela da sua alma, dos seus olhos, e você consegue agora vislumbrar, entender e perceber, não é? Claro que não na sua plenitude, porque ainda o pecado, né, luta contra nós, mas você consegue ter, de fato, uma imagem muito mais real, uma imagem a respeito da verdadeira realidade e o absoluto do mundo. Né? Você consegue enxergar as coisas, de fato, como elas são, e o motivo pelo qual elas são criadas e funcionam daquele jeito. Não é? E você consegue, então, identificar o que está deturpado, o porquê está deturpado e como aquilo ali deveria acontecer e não acontece. Não é? Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1,29, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor.
Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Apenas outros versículos que reforçam a mesma verdade. Somente quando nós adoramos ao Deus verdadeiro é que realmente nós entendemos as coisas neste mundo e a realidade começa a fazer algum tipo de sentido para nós. Eu quero continuar explorando mais essa verdade da forma de como os ídolos que nós adoramos afetam a forma como nós enxergamos a vida, tá? Mateus capítulo 16, versículo 1 diz assim: os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrassem um sinal do céu. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Então o que estava acontecendo aqui? Você tem, não é, esses dois grupos de pessoas, que são fariseus e saduceus, não é? E eles estão olhando para Jesus e falam: Jesus, dá um sinal aí para a gente ver que o Senhor é Deus mesmo. Faz alguma coisa para a gente ver. Não é? Estamos esperando, mostra que você é Deus. E se você fosse levar a cabo, de fato, tem razão essa pergunta deles, porque o Antigo Testamento, as promessas falavam que quando viesse o Filho de Deus, ele faria sinais, maravilhas e prodígios. Então o que eles estão pedindo então, faz aí os sinais, maravilhas e prodígios. A gente quer ver se você realmente é a pessoa das promessas. Mas o ponto aqui é que Jesus, desde quando iniciou seu ministério, tudo que ele estava fazendo era sinais, maravilhas e prodígios. Todo mundo, né, tinha acesso, estava vendo os milagres, os acontecimentos, as transformações, os demônios sendo expulsos, a pregação a respeito do reino do céu e uma nova realidade. Jesus estava fazendo a todo instante aquilo que ele deveria fazer, não é? Sinais, maravilhas e prodígios. E as pessoas estavam, esses dois grupos aqui do versículo, estavam olhando para Jesus e falaram: "Ei, Jesus, você não vai fazer nenhuma maravilha, nenhum prodígio, nenhum milagre? Não está fazendo nada. A gente quer ver você fazendo alguma coisa." E Jesus responde: pedem um sinal, porque é uma geração perversa e adúltera. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, o problema não é a falta de sinal. Né? O problema é que vocês são uma geração de idólatras. E por isso não conseguem enxergar a verdade, que está literalmente na tua frente. Os sinais estão aí, mas vocês são incapazes de vê-los. Vocês são incapazes de percebê-los. Vocês são incapazes de interpretar os sinais, os milagres, os prodígios e a maravilha. Eu estou literalmente na frente de vocês e nem assim vocês conseguem enxergar a verdade. Então, esses dois grupos, eles não enxergavam os sinais da verdade porque lhes faltava inteligência. Eles não lhe faltavam capacidade de resolver um problema mais complexo, não é? O que faltava? Uma verdadeira adoração a Deus. Por quê? Porque adoravam ídolos. E os ídolos vão determinar o que você enxerga e a forma que você enxerga. Ao ponto deles não conseguirem enxergar a verdade bem nos olhos, bem na frente dos olhos deles. Lembra? A janela, os olhos são como luz ao corpo. Se os teus olhos enxergarem no lugar da verdade a mentira e no lugar da luz a escuridão, quão profunda será essa escuridão? Ou seja, eles olhavam para a verdade, mas eram incapazes de ver a verdade. Eles enxergavam ali a mentira. Eles estavam diante da luz, mas eles enxergavam escuridão. Ao ponto de eles estarem olhando para a verdade e dizer: cadê a verdade? Cadê a verdade? Não é? O fato deles estarem adorando ídolos simplesmente não deixavam eles verem Deus. E se você de fato entender isso e compreender essa verdade que a Bíblia nos traz, a sua compreensão a respeito de evangelismo vai mudar.
a respeito de pregação para as pessoas que não creem em Deus vai mudar. Não sei se você já passou, eu já passei algumas vezes por isso. Tipo assim, uma pessoa que não crê em Deus, ou nem crê que existe de fato um Deus, e, nossa, né, você vai conversando, a pessoa apresenta os argumentos dela, você rebate com ótimos e bons argumentos, não é? Você consegue de fato ali falar sobre a historicidade da Bíblia, não é? E como para a pessoa falar que não crê na Bíblia, ela tem que jogar fora tudo que nós conhecemos a respeito, não é, de história, né, os métodos, etc. Você fala através da filosofia, enfim, você vai argumentando de fato com bons argumentos, com sabedoria, não é, a respeito da sua fé e do porquê você crê em Deus e o porquê faz todo o sentido o que a Bíblia diz. E a pessoa fala, cara, realmente, eu não tinha visto por esse lado. Para mim, cristão, qualquer crente era burro, né? Mas, cara, realmente, existe sentido, existe lógica no que você está falando. Não é? Realmente, cara, a Bíblia, não é? Ela sim é um livro histórico, é verdadeiro, existem testemunhas oculares, biografias da época paralelas que reforçam o que está sendo dito. Faz muito sentido sim quando você diz que existe um Deus criador e é a primeira causa para todas as coisas, muito mais sentido do que eu crer que tudo no mundo é um evento aleatório. E termina assim, a pessoa fica, cara, sensacional, gostei. Sabe o que acontece? Nada. A pessoa segue a vida dela do mesmo jeito. Não muda nada. Não muda nada. Talvez você saia lá com a expectativa, cara, essa pessoa, mano, ela vai se converter, ela vai na igreja e sei lá. E não acontece nada. Não acontece nada. Você tem que entender que quando você fala de Deus para as pessoas, não é que simplesmente aquela pessoa não crê em Deus. É que ela tem outro Deus. Você consegue entender isso? Ela adora outra coisa. Ela tem outro Deus. Então, não é simplesmente que aquela pessoa não tem uma religião. Aquela pessoa é devota a outro santo. Você consegue entender? Não é santo dinheiro, santo prazer, santo sucesso, santo riqueza, santo sensualidade. Não é? Porque no final das contas não existe essa de não ter religião. Não existe essa. Eu não creio em nada, eu não tenho religião. Tudo bem, você pode não ter uma religião formal, mas tem algo sim que você adora e é aquilo que é a sua base. Tudo que você faz, a forma como você faz é por conta disso que habita teu coração. Então você sim tem um Deus. O lance é que é outro Deus. Não existem homens e mulheres que não acreditam em nada. Eles podem argumentar que não acreditam no Deus da Bíblia, no Deus Criador, mas eles têm algum santo. Existe algum santo no coração deles que determina a forma que eles vivem, o que eles fazem e por que eles fazem e por que eles acham aquilo correto ou errado. Ou seja, sempre no coração do ser humano vai existir alguém ocupando o lugar que deveria ser de Deus e determinando a forma como aquela pessoa interpreta a realidade, a forma como aquela pessoa enxerga as coisas. Então, quando você conversa com alguém que não tem a mesma fé sua, você literalmente está lidando com uma pessoa que tem outro raciocínio, uma pessoa que tem outra forma de compreender e enxergar o mundo. Ela enxerga a realidade de uma forma diferente de você. Por quê? Porque as lentes que ela está usando é do santo dela. E ela vai enxergar o mundo de acordo com aquilo que o santo dela determina que ela vai enxergar. Então veja, é por isso que a conversão de uma pessoa é algo totalmente sobrenatural, é um milagre. Porque nós estamos falando de uma pessoa ser convencida através de bons argumentos. Nós estamos falando de uma mudança completa e profunda da natureza, não é? Então é uma troca de coração, é uma troca de mentalidade, é uma mudança radical na vida daquela pessoa. A conversão é sobrenatural. Se você fala, eu nunca vi milagre, se você é um convertido, você é um milagre. Porque
Caso contrário, não teria outra forma de você ser convertido, de você de fato ter recebido Deus e a mente de Deus. Mas é claro, nós devemos testemunhar sobre a nossa fé e, obviamente, você precisa sempre estar preparado para o debate, não é? Para justificar e defender a tua fé publicamente, trazendo bons argumentos, né? Nós vemos isso pela Bíblia. Por exemplo, nós vemos nas cartas de Paulo o nível de debate que ele tinha. Ele debatia com as maiores mentes da época dele. Ele defendia o evangelho de forma clara, com argumentos que se sustentavam. Ele era consciente, ele era coerente. Enfim, então nós devemos sim testemunhar nossa fé e trazer bons argumentos e de fato ser uma pessoa que consiga, talvez o termo não seja o correto, mas consiga defender a sua fé, né? Porém, você tem que entender que o evangelismo, uma pessoa ser convertida, não é a respeito de inteligência, sabedoria humana ou grande técnica e conhecimento que você possa ter. Uma pessoa não se converte por causa de bons argumentos. Uma pessoa só se converte ao ponto que o Espírito Santo opera no coração dela uma transformação tão grande que os ídolos dela se quebram. E no lugar daqueles ídolos agora habita o Espírito Santo. E então as escamas dos olhos daquela pessoa caem. As nuvens escuras da sua mente se dissipam. E pela primeira vez na vida dela, ela consegue ver. Ela consegue enxergar o mundo, a realidade, de fato como é. Então, quando nós falamos a respeito de uma transformação de um cristão, nós estamos falando dessa mudança. Por que que há uma transformação? Porque agora aquela pessoa enxerga as coisas como são. Então, aquilo que ela estava fazendo, que ela acreditava ser a verdade ou a luz, agora ela consegue enxergar que, na verdade, aquilo não é luz, aquilo não é a verdade, que ela estava na mentira e na escuridão. Então, mesmo que ela tenha agora o hábito ou o ímpeto de fazer aquilo novamente, o coração dela acusa ela. Tipo, não era mais para eu estar fazendo isso. Não era este o caminho. Eu tenho que parar com isso. Não faz mais sentido no interior daquela pessoa continuar fazendo aquelas coisas. E ela começa então uma luta, uma guerra contra o pecado no seu coração. Então isso é a transformação do cristão. Por que acontece a transformação? E por que um verdadeiro cristão você não precisa ficar ordenando e obrigando ele? Não é? Porque a transformação deve acontecer e vai acontecer na vida de um cristão. Por quê? Porque agora que ele teve o um encontro com Deus, os seus olhos se abriram, a sua mente clareou. É impossível essa pessoa continuar vivendo da mesma forma. Porque a forma como ela enxerga as coisas, a mente dela foi totalmente transformada. Você consegue entender isso? Se você é um cristão, a tua mente deve ter sido transformada. O teu coração tem que ter sido trocado ao ponto de você não enxergar mais as coisas de forma deturpada. As lentes quebradas, as lentes coloridas dos seus olhos foram tiradas. E agora você tem a mente de Cristo. Compreende? O evangelismo, ele é primeiro de tudo feito, não é, com o joelho no chão, para que o Espírito Santo possa agir no coração de alguém. Obviamente, você tem um bom testemunho, você tem seus argumentos. Obrigado, querido. Mas se não for Deus agindo naquele coração, não tem como. Não tem como. Romanos 1, 21, 23 diz assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe engrandeceram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Olha que coisa, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Não é isso que nós enfrentamos todos os dias? Não é? As pessoas tendo a opinião e muitas vezes expressando isso na nossa frente
de que ser cristão é uma piada, que você ser cristão é uma tolice, que você participar do momento das ofertas de uma igreja é loucura, você é um burro, você é um tolo, você é um idiota. Eles olham para nós e enxergam isso. Dizendo-se sábios, se tornaram tolos. Eles não conseguem enxergar a verdade, ao ponto deles olharem para ela e achar que é burrice. Eles estão deturpados pelos seus ídolos e controlados por aquilo que eles adoram. Eles se acham sábios, mas são tolos. Andam vagando pelo mundo, tentando encontrar um sentido e um propósito. Olham para a vida e a todo tempo tentam montar esse quebra-cabeça de alguma forma que faça sentido. E passam a vida toda correndo atrás do próprio rabo. Romanos 1:25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, no lugar do Deus Criador, que é digno de louvor eterno. Amém? Esses versículos aqui, basicamente, estão resumindo tudo que nós estamos falando, não é? Os homens trocaram a verdade pela mentira. E veja como de fato são tolos. Olham para nós que estamos adorando e reconhecendo o Deus Criador de todas as coisas, a maior força existente que criou o universo e controla todo o universo, não é? Sustenta o universo. E acham que nós somos tolos? Quando na verdade eles estão sendo controlados e possuídos por coisas, por pessoas. Tolos somos nós que adoramos a maior força existente de todo o universo, o Criador do universo, aquele que traz sentido, aquele que tem um plano. Tolos somos nós, sábios são eles, que se ajoelham diante de coisas, que são escravos do dinheiro, das riquezas, da sensualidade, das pessoas, que são escravos de outros, que estão no mesmo patamar que eles. Sábios são eles, não é? Tolos somos nós. 1 Coríntios 2,14, para nós irmos aqui para a conclusão. E aqui eu vou ler esse versículo meio quebrado, tá? Porque ele é bem grande. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E eles não conseguem entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Mas nós temos a mente de Cristo. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você de fato se converte, as coisas mudam dentro de você. Seus afetos, seus desejos, sua moral, sua mente, seu coração. Tudo muda. É impossível uma pessoa ter tido um encontro com Deus e permanecer a mesma. É como ter um caminhão de toneladas batendo em você. Não dá para você permanecer do mesmo jeito. Não tem como. Deus é uma pancada no coração do homem. Não tem como você receber uma pancada desse tamanho e permanecer igual. Por isso que seres humanos não podem ser adestrados, como eu preguei na série da religiosidade tóxica. Seres humanos têm que ser transformados. Por isso que você não deveria ter que ficar obrigando e brigando com quem se diz cristão a respeito de seguir, sim, uma jornada de transformação e maturidade. Obviamente que do dia para a noite não é tudo que vai mudar, mas sim, você tem que olhar para a vida dessa pessoa e tem que haver um progresso contínuo, coerente e consistente. Tem que ter, porque é impossível você ter encontrado Deus e ter permanecido da mesma forma. Se você não enxerga uma progressão na tua vida espiritual, mesmo que seja no passo da tartaruguinha, porque cada um tem, não é, a sua velocidade, alguns são mais turrões, têm coração duro, passaram por diversas coisas na vida,
outros são mais fáceis, mais maleáveis. Se você não consegue enxergar isso, meu irmão, minha irmã, eu sinto te dizer, talvez você nunca tenha encontrado Deus. Talvez tudo que você encontrou é uma forma de agradar os seus ídolos usando o Deus Criador. E você está aqui, adorando o seu ídolo, acreditando que você está adorando ao Deus Criador. Esse é o Evangelho. Não precisa de malabarismo. É uma lógica, é um raciocínio. Ele é claro. Ele é direto. Não precisa de frase de motivação. Não precisa de frases de autoajuda. Não precisa de ficar inventando formas de impactar as pessoas. O Evangelho é o maior impacto que essa pessoa pode ter na vida dela. A palavra sendo pregada, a verdade. Não é? É como se o sol te atropelasse. É um tiro de canhão numa formiga. Você quer falar para mim que frases de autoajuda, frases motivacionais, ficar criando inúmeras programações com o objetivo de impactar a vida das pessoas, você está diminuindo Deus e o Evangelho. É claro que sim, a igreja deve ter suas programações. Tudo isso faz parte da nossa vida de comunhão e social, não é? E sim, tendo programações, criando, não é, coisas diferentes, a igreja fica mais dinâmica, nós conseguimos de fato trazer nossos filhos e criar situações que geram interesse neles para que eles possam de fato permanecer na comunhão e ser tocados pelo Espírito Santo. Obviamente tudo isso faz parte, eu não estou falando que a igreja tem que ser apática. O que eu estou dizendo é, se você usa, quando eu digo você, né, estou falando de igrejas e pastores, se você crê que você precisa de todo esse arcabouço, né, de tudo isso, e sempre tem que ter aquelas mensagens que você tem que entusiasmar a igreja, e você tem que sempre fazer aquelas frases de impacto a cada 5 minutos, para que a pessoa conheça Deus, coitado de você. Talvez nem você conheceu o Evangelho. Irmão, vou ser redundante aqui. Mas é impossível uma pessoa conhecer a Deus e não ser impactada. É impossível. Não tem como. É como eu falei de fato, né? É como se o sol te atropelasse. É como o universo te atropelasse. É a coisa mais impactante e forte que você vai sentir na toda a sua vida. Não tem como você não mudar. E é somente por conta dessa transformação no teu coração que você de fato consegue fazer o que eu pedi semana passada. Você consegue olhar para dentro e identificar um ídolo no teu coração. É somente por conta do Espírito Santo que você consegue identificar um ídolo que tem tomado teu coração, que tem tentado criar raízes. Por quê? Porque caso contrário, se a tua visão não tivesse sido aberta, você não conseguiria enxergar esse ídolo. Você não conseguiria de fato identificar que você precisa mudar. Você não conseguiria de fato olhar para a sua vida e identificar ídolos que estão tentando tomar teu coração. Não é? É aquela coisa, né? Imagina uma pessoa ela chegou na casa dela depois de um dia de afazeres normais, né? Só que aquela pessoa ela acabou cometendo diversos deslizes e falhas, né? Talvez fraudou coisas no trabalho para conseguir vantagem, talvez abusou da boa vontade de algum idoso para ganhar algum tipo de vantagem financeira, adulterou, enfim. Né? E essa pessoa chega em casa e ela simplesmente não consegue encontrar paz e ela resolve orar a Deus.
Você acredita que Deus ouviria essa oração? Você acredita? Vamos dizer que essa pessoa tem falhado diversas vezes. Ela tem, de fato, falhado diversas vezes. E, sei lá, a cada 3 dias, uma semana, ela precisa fazer a mesma oração. Você acha que Deus ouviria essa oração? Você acha que Deus talvez estaria cansado? Falar, não, é aquela pessoa de novo, chama alguém para ouvir ela, porque eu não... Nossa, é mesmo? Parece um gravador, não aguento mais. Irmãos, é justamente essa pessoa que Deus ouve. Porque é a pessoa que que recebeu a pancada do Espírito Santo, ao ponto que quando ela volta ou comete deslizes da sua vida sem Deus, ela é incomodada de tal ponto que ela precisa conversar com Deus. Senão ela não tem paz. O problema é quando a pessoa está pecando e ela simplesmente não liga. Ela está dentro das igrejas, ela está vendo uma vida totalmente errada. A pessoa dentro da igreja está adulterando. A pessoa está dentro da igreja e está cometendo fraudes e abusos todos os dias. E ok. Esse é o problema. Porque, claramente, você não foi transformado. Em outras palavras, o inferno é o seu destino. Então, semana passada, eu fiz as perguntas, né? Basicamente, quais são os verdadeiros deuses do teu coração, né? Então, nos seus devocionais diários da semana, reflita e busque dentro, orando a Deus, que sonda e conhece nossos corações, para que Ele mostrasse para você se há algum ídolo tomando o lugar dele, se há algum ídolo tentando criar raízes, se você tem, de fato, se afastado e tirado o reino do primeiro lugar na tua vida, né? Então, né, quem de fato você tem adorado? E para aqueles que fizeram a lição de casa, né, que realmente fizeram seus devocionais e tiraram um tempo de oração e reflexão, a pergunta hoje é: como esses falsos deuses têm afetado a sua vida e a maneira como você enxerga o mundo? Então, você identificou o ídolo ou os ídolos? Agora você vai refletir e orar a Deus pensando como esse ídolo tem afetado a forma como você enxerga as coisas e como você faz as coisas. Quantas situações e problemas péssimos, horríveis chegaram na tua vida porque você agiu de acordo com aquele ídolo. Como teu casamento está à beira da destruição porque você tem feito a vontade desse ídolo. Entende? Você tem que refletir os comportamentos que esse ídolo tem provocado em você, para que você quebre esse ídolo no teu coração. Vamos ao refletir e praticar, meus irmãos? Ponto 1. Aqui, ó. Obrigado, Jorge. Esse livro, Alvorecer dos Deuses, eu coloquei aqui porque é um dos livros que eu estou usando para trazer esse assunto de idolatria, né? Esse livro aqui é do Iago Martins. Para quem gosta um pouco mais de teologia, o canal do YouTube é o 2 Dedos de Teologia, né? E é um autor que eu gosto muito. E aqueles que gostam de ler e quiserem se aprofundar mais nesse tema, este é o livro, tá? E também, obviamente, a Bíblia é a nossa base, né? Mas outro livro que eu estou usando como também referência é o livro Falsos Deuses, do Timothy Keller. Tá bom? Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto, você tem aí 2 livros maravilhosos para que você possa ler. Vamos ao ponto 1. Toda idolatria afeta a forma como a pessoa enxerga o mundo. Se você crê em Deus, você enxerga o mundo de uma forma que somente outro cristão pode ver. Você consegue perceber a relação entre acontecimentos que o mundo jamais irá entender. Ponto 2. Não existe essa de não ter religião. Uma pessoa pode não participar de uma religião formal, mas tem algo que ela adora. E aquilo que é o Deus do coração dela. Santo dinheiro, Deus prazer, santo sucesso, Deus reconhecimento, assim por diante. Ponto 3.
Não faz sentido que Cristo seja um detalhe, que o cristianismo seja apenas uma tradição familiar, ou que a fé apenas nos afete aos domingos. Ou seja, né, Jesus deve ser o alicerce da nossa vida, produzindo uma transformação de quem somos em nível fundamental e radical, ou ainda não começamos a participar daquilo que Deus tem para nos dar. Então, irmãos, depois vai estar nas nossas redes sociais, né, esses 3 pontos para que você possa refletir e praticar durante sua semana e na tua vida. E eu gostaria que sim, vocês refletissem a respeito da pergunta: como os falsos deuses têm afetado a maneira que você enxerga o mundo? E para quem não fez a primeira pergunta, que é quais são os deuses do teu coração, você tem 2 lições de casa aí, tá bom? Agora, meus irmãos, nós precisamos, né? Você precisa, eu preciso orar a respeito de tudo isso que nós conversamos agora, não é? A verdade foi entregue a nós e é impossível você ficar alheio ou neutro diante dessa verdade. Você precisa conversar com o dono dessa verdade, né? Você precisa talvez dizer algumas coisas para ele, talvez confessar outras coisas, né? Ou talvez você precise de fato ter reconhecido que você não é um convertido e que hoje você gostaria que Deus tocasse o teu coração e te transformasse, não é? Então, nós vamos ter um período de oração. Você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar ajoelhado, mas o importante é que você ore. Eu não vou orar por você, não é? Depois eu vou orar com vocês, mas você tem que orar por você, não é? E quando você terminar a tua oração, né, quem for terminando vai se colocando em pé e vai louvando com nossos irmãos, tá bom?